Me senti Olha, tão grande. Olha só o que ele escreve. Me senti tão grande pensando nisso que fiquei cansado. até parece que ele está se preparando para a guerra, né? Não, e o mais interessante é o seguinte, doutor Maia. Nós, claro, eu sou, como todos nós somos, pessoas interessadas pelo dia a dia, pelo aqui e agora, pelas coisas da política, da economia e tal, mas tenho bem claro comigo que eu sozinha não vou resolver problema nenhum. Então eu me permito não permanecer tipo em estado de prontidão, como um soldado da Terceira Guerra Mundial, pronta. Realmente, Beatriz, eu nunca te vi em posição de sentido. Pronta para a guerra. Eu acho, nesses meus próximos anos, eu quero me dedicar a saber mais de mim internamente, saber das minhas possibilidades, conhecer mais filosofia, falar mais sobre coisas do ser humano, sabe? E parar um pouco com essa neurose de achar que a política não vai resolver, né? Isso, a minha prontidão é mais para experiências pessoais e descoberta de coisas interessantes sobre mim e sobre esse universo tão complexo, né? Exatamente. Para poder me fortalecer, Exato. exatamente se houver uma necessidade em algum momento, eu tenho que estar forte. Agora, se eu estiver exaurida, porque eu estou de prontidão, com o saco nas costas, pronta para sair correndo a qualquer hora, não vou servir para nada quando eu for necessária, né? Exatamente. Beatriz, ontem fui visitar no Hospital Santa Rita a mãe de uma amiga. Foi muito difícil vê-la. Felizmente, ela me reconheceu, mas é muito difícil e tive, como se diz, que engolir o choro, fingir ser forte. Mas foi tão bom, porque ela estava em um momento lúcido, lembrou de vários momentos que passamos juntas. Eu fico muito mexida sempre, porque já perdi, além da minha mãezinha, algumas amigas de verdade. Então, sempre dói muito. Só um desabafo. Foi um momento importante de vivência pessoal, né? É, E é isso que nós devemos ser bem. Isso aí reforça o que tu estava falando, né? Momentos pessoais onde eu tenho vivências de insight ou de compreensão de situações que até aquele momento eu não tinha a noção mais complexa, que me dá uma sensação de sentido de por que eu estou vivendo aqui e agora, né? Esta é a forma de eu viver a vida da melhor maneira possível. Eu consegui dar sentido à minha vida a cada momento. E isso tem que ver com a capacidade de eu estar ligada nos meus afetos e ser verdadeira com o que eu sinto em relação a mim e ao outro. Tu vê, é simples o que eu estou dizendo, né? Mas o que nós estamos vendo? Grandes dificuldades de comunicação porque não aceito afetos meus que estão sempre ligados ou à inveja, ao ciúme, à soberba, o orgulho e o narcisismo, porque eu não consigo sair de uma vitrine que eu mesmo criei, projetei lá fora e não consigo me deslocar dela, né? mas veja que esse amigo aqui nos diz, né? Eu estou ouvindo vocês, mas sinto que eu deveria estar ouvindo notícias para me preparar para defender o meu país, o meu povo, só que eu fiquei cansado. Quer dizer, assim, é uma posição muito grandiosa, a pessoa meio que sai da casinha, né? Achando que, eu fiquei sabendo em primeira mão. Aliás, na minha profissão, eu sempre questionei muito isso. O desespero Não, pela notícia em primeira mão. não, até eu e tu poderíamos dizer para ele que eu e tu, na realidade, somos duas só pessoas, de certa forma insignificantes em relação às problemáticas globais, né? E que ele então não tenha que perder tempo conosco e vá se preocupar com
como resolver as problemáticas do mundo, tu não acha? Sim, mas eu percebo que a ironia dele foi justamente essa. Ele achou tudo tão grandioso que ele se cansou. O que nós prendemos para ele ter que não poder nos largar, Beatriz? Qual é? Vamos perguntar para ele por que ficou cansado entre duas vontades. Parece um cabo de guerra, né? Largo a Beatriz e o Maia e vou para o mundo, ou fico no mundo e largo esses dois? Pois é, se tu confirmar que a vida te dá todos os dias 24 horas, dá para fazer tudo. E principalmente fazer tudo no aqui e agora. Eu estou vivendo nesse momento. O importante é eu não estar ligado muito no passado, nem no hipotético futuro. A maioria das pessoas não consegue viver o presente como algo que é um presente. É a única coisa que eu ganho, é o aqui e agora. E eu estou sempre ou vinculado a culpas arcaicas, problemáticas que nós estamos falando do passado, ou pretendendo um futuro que eu não sei se vai acontecer do jeito que eu imagino e quero. Mas eu estou angustiado aqui e agora, no único lugar em que eu poderia ter um pouco de paz. Uhum. É que talvez a gente tenha uma dificuldade de usar âncoras, e a gente está meio que tipo assim, um naviozinho de papel em alto mar. Então, por causa disso. Porque eu não consigo ser espontâneo o suficiente para me ligar no lugar presente da forma mais espontânea possível, gerando, então, o que eu estou chamando de sentido de vida. Como é que eu estou vivendo aqui e agora? Essa é a pergunta-chave. Mas tem que ser respondida com a maior honestidade possível, mim mesmo primeiro. E depois, então, eu começar a trabalhar isso nesse outro sentido que me prende ou no passado ou no futuro. E no passado sempre há ressentimentos. E no futuro são desejos que provavelmente são impossíveis, mas que estão me atraindo o tempo todo e eu ficando ansioso aqui porque isso não se realiza. Me ocupando. É interessantíssimo isso aqui, né? Quantos canais na TV fechada a gente tem? Vamos trabalhar com 200, tá? Meu Deus do céu. Não, vamos trabalhar. Todos esses canais são aqui e agora. Fatos completamente diferentes. Aqui no bairro onde eu estou, nesse momento, está acontecendo coisas bem diferentes do que eu estou vivendo aqui do meu lado. Então, e tem gente que acha que ficando grudado na notícia, ele sabe o que está se passando. Não sabe. Isso é impossível. É uma distração de mim mesmo. Eu fico distraído e esqueço de mim, né? Isso, porque daí tu não tem que pensar nessas questões todas que a gente pensa. Que também poderia não ser pensado, mas o fato é a escolha, né? A gente vai fazendo escolhas. Sabe que já faz 7 anos da tragédia da Boate Kiss? Pois é, né? 7 anos. E ainda não se resolveu direito, né? Não. Sabe que nisso aqui, várias questões que nós temos penduradas no judiciário demonstram, assim, a falência, né, do modelo. Porque um caso como o da Boate Kiss, um caso como Brumadinho, um caso como a queda daquele avião, sabe? Nós temos alguns casos que deveriam ser tratados assim como uma espécie de símbolo, para que não ocorram outros casos iguais. Então deveria ter uma solução muito mais rápida. Mas o que se arrasta é impressionante, né? O judiciário brasileiro é um desastre. Eu acho que o que veio de bom, vamos dizer, da Boate, de Kiss, daquela situação também que aconteceu na Argentina, é que talvez o PPCI, de evitar de crises, de incêndios problemáticas, foi
implementado de uma forma assim bem mais rígida no Brasil inteiro, né? Então, hipoteticamente, o que isso gerou talvez seja evitando uma série de outras tragédias que, do jeito que era antes, se propiciava o tempo todo. Então, mas o caso em si, judicial, esse não, esse eu acho que ainda vai levar anos, né? Pois é, porque é um deixar para depois sem fim. Uma coisa vai arrastando e a gente sabe que quando eles querem fazer, eles fazem bem rápido. É só pegar o caso do Lula. Sim. Tudo rapidinho, passa na frente de todo mundo, ultrapassa, sai a 180 por hora, quando eles querem. E o outro que não querem, que é o Marielle também, né? Esse também. Ninguém sabe, né? Não, ninguém tem noção. Sabe que é uma coisa clássica no Brasil, é a hipocrisia, né? Aí é que surge, né, Beatriz? Por isso que eu quero que tu veja o Parasita. Porque esse é um resumo bem focado de tudo isso que nós estamos falando agora. Como as pessoas têm em si uma capacidade enorme de usar o outro como meio para chegar a algum lugar. Uhum. Então, o egoísmo, a soberba e a autovalorização de nível alto é que gera essa hipótese assim de uso, abuso e, de certa forma, essa possibilidade de fazer o que eu quero com o outro. Então, essa é uma característica humana. E que, se não evoluir, vai ficar mais ou menos assim o tempo todo. Né? É só se reproduzindo, né? Como um parasita. E como cada um tem que resolver isso pessoalmente, é muito difícil eu ter uma capacidade de gerar isso nos outros. É um caminho assim que tem muito a ver, então, com a educação. Com as linhas chamadas ético-morais inculcadas em cada um de nós. E isso, de certa forma, vem de berço, né? E se o meu pai e a minha mãe têm essas características, como é que eu vou ter outras diferentes deles? Isso eu sou formado num lugar onde é a minha família. E quem é meu pai, quem é minha mãe, quem é meu avô, quem é minha avó. Essa estrutura é que nos matiza e deixa uma marca indelével. Uhum. Se eu quiser mudar isso, eu tenho que trabalhar em mim, né, Beatriz? Sim. Mas essa é a coisa que tu sempre deixa para depois. Eu tenho que resolver o problema do fulano, o problema do Beltrano, o problema do Brasil, o problema... E depois o meu. Agora eu não quero mudar porque não vamos mexer no que em que está quieto, né? Mas aqui tem uma pergunta para a gente encerrar, né? É o seguinte, o nosso amigo diz o seguinte: por favor, aproveitando que a minha velha está ouvindo vocês, então eu vim aqui para o quarto para escrever. Por que existem pessoas que complicam tudo, acordam sempre de mau humor e tudo que tu diz é uma provocação? Ela se acha o centro do mundo, tudo que acontece é contra ela. Eu acho engraçado, por isso que eu estou perguntando. Aí ele está, vamos dizer, sintetizando o que nós estávamos falando há pouco. Tem pessoas determinadas que são assim, que exatamente como ele está dizendo. E essa capacidade de ser assim, do mal, ou do fazer o mal, ou ser maléfico dessa forma, também é uma forma de ser. Então, mudar isso, já que eu posso ser e degustar ser assim, eu posso degustar muito ser sádico, ser agressivo, mais violento, porque eu degusto isso, é uma forma de ser que é minha. Ora, difícil
opção e degusto isso, eu não vou mudar. Mas, em determinadas situações,